Hoje nós vamos concluir, então, o assunto que estamos a tratar durante algumas quartas-feiras sobre a armadura de Deus. E, voltando ao princípio, diz o livro de Efésios 6,13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E hoje falaremos sobre orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando, nisto com toda a perseverança. Falamos já sobre o capacete, falamos sobre a couraça, sandália do Evangelho da Paz, falamos sobre a espada do Espírito, falamos sobre o escudo da fé. Semana passada foi o capacete, e hoje vamos falar sobre, leia comigo novamente, 18, orando em todo tempo, e com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Muito bem, aqui falam de 3 atitudes que precisamos ter diariamente. Primeiro, estar em oração, sempre em espírito, quer seja falada, quer seja em espírito. Segunda coisa, vigiar. E a terceira, perseverança. Observe que em tudo na nossa vida, estão tratando de certas coisas na nossa vida, de repente eu nem precise pedir a Deus. Mas como eu e você vivemos pela fé, e vivemos na fé, sabemos que podemos convidar Deus em todo tempo. Podemos convidar Deus a todo momento para fazer parte das nossas decisões. Mesmo naquilo que eu e você já sabemos. Mesmo naquilo que é do cotidiano. Que você diz assim, não tem como dar errado, que eu já sei fazer. Não tem como dar errado, porque eu já sei como que funciona. Mas nós sabemos que não podemos viver no piloto automático, que é o natural do ser humano. Isso acontece com qualquer um, comigo, com você. Nós acordamos e deitamos e muitas vezes fazemos coisas no automático. Porque já sabemos, porque já é hábito, já é costume. E por fazermos coisas no automático, não conectamos isso a Deus e às vezes acaba dando errado. Ou acaba acontecendo um imprevisto. Por exemplo, você sai de casa, você entra no teu automóvel, é o hábito, é o automático. De repente você conduz e tu nem observou nada, porque a mente já está no automático. Você já sabe como sair de casa e chegar aqui. Mas é importante que antes de sair, você faça uma oração. Por quê? Porque de repente ontem não aconteceu. Mas hoje no caminho existe uma armadilha. No caminho existe uma cilada. Então isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Saiu de casa para resolver algo, mesmo que você não precisa. Atenção, nós não precisamos fazer algo formal, ter lá que dobrar o joelho e fechar os olhos e orar uma hora, meia hora. Não. De repente você está saindo e está orando. Está em espírito de oração, porque aqui diz assim, ó, orando em todo o tempo, com toda oração, súplica no Espírito. Claro, sabemos que orar em Espírito é você estar conectado a quem? A Deus. Mas para eu estar em Espírito conectado a Deus, porque o próprio Senhor Jesus disse, os meus adoradores me adoram, Espírito em verdade. Eu não estou vendo Deus, eu não estou vendo Jesus, mas eu creio. Em espírito é na palavra. Eu creio no que ele disse, invoca-me
Aonde duas ou mais buscar, eu estarei ali. Eu creio no que ele disse, tudo o que pedirdes em meu nome é espírito. Conectado a Deus em espírito. Então, de repente, você não precisa dobrar o joelho, fechar os olhos, fazer, porque às vezes a pessoa se prende a isso. Às vezes a pessoa pensa que a oração só vai ser válida se ela fizer de uma forma formal. Não, tem que dobrar o joelho, tem que primeiro ler a Bíblia, depois... Não, nada disso. Eu vou ler o que eu estava à procura, para você entender que nós temos que estar em oração em todo o tempo, mesmo com os olhos abertos. Meu Deus, em nome de Jesus. E eu vou lhe provar isso. A Bíblia diz que Neemias recebeu a notícia que Jerusalém estava em ruínas e os muros derrubados e queimados. E ele, como fazia parte do povo de Israel, hebreu, ele sentiu no espírito, colocado pelo próprio Deus, movido a fazer algo. E a Bíblia diz que ele foi servir ao rei, porque ele estava exilado, mas ele era servo do rei. E a Bíblia diz que quando ele foi servir o rei percebeu que ele estava triste. E diz aqui, e disse ao rei, viva o rei para sempre. Desculpe, deixa eu voltar um pouco antes. E o rei disse a Neemias, por que estás triste? O teu rosto, pois não estás doente? Não é isto, senão tristeza de coração, disse o rei. Ainda bem que esse rei era uma pessoa que tinha empatia, né? Empatia. Se coloca no lugar das pessoas, se preocupa em ajudar, né? Bem, isso é um outro assunto. Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira, disse Neemias. E disse ao rei, viva, ó rei, para sempre, disse Neemias. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolado, e tendo sido consumida suas portas pelo fogo. Certamente o rei tinha alguma estima pelas pessoas mortas, por isso que ele mencionou. E o rei me disse, que pedes agora? Ele estava diante do rei, ele era copeiro servindo o rei, e o rei disse, que pedes agora? Então, olha só, orei a Deus do céu. Como que ele orou se ele estava diante do rei? Aqui não diz que houve nenhum intervalo. Ele estava ali diante do rei servindo. E o rei se deu conta da tristeza, porque você está triste, isso deve ser tristeza de coração. Ele disse, olha, a cidade dos meus pais está destruída, enfim. E o rei disse, que queres? Não? Fez uma pergunta, que queres agora? O rei e disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Ou seja, Neemias, ali de olhos abertos, diante do rei, ele fez uma oração. Isso quebra a religiosidade, a formalidade. Porque a ideia que se tem, às vezes, é que Deus só vai receber se tiver uma formalidade, um ritual. Tem que ter um ritual. Tem que ter uma formalidade. Meu Pai, conversa. Deus tem suas leis, seus mandamentos, mas Deus é Deus. Ele vai avaliar o que está dentro de nós. Que adianta ficar com um monte de formalidade se o coração é sujo, se a intenção não é boa. Então, naquele momento de olhos abertos, entenda, não significa que é óbvio que aqui na igreja você vai ficar. Tem um momento, tudo tem seu tempo. Mas eu estou falando de orar em todo o tempo, que não precisa de uma formalidade. Se você está em espírito, como Neemias, diante do rei, ele já orou ali.
segundos. Vamos lá, o rei me pergunta, eu tenho que responder. O que eu posso fazer por você, Flávio? Meu Deus, abençoa em nome de Jesus. Dentro de mim. Meu Deus, abençoa que eu vou pedir agora. Pronto. Aí ele falou e disse: se era o teu agrado, rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço que me venha ajudar a cidade dos meus pais. E aí, ele pediu e o rei concedeu tudo. A oração foi atendida. Então, orar em todo tempo, com súplica em espírito, eu e você estarmos conectados a Deus, e eu e você convidarmos Deus para fazer parte de tudo da nossa vida. Vai sair de casa, meu Deus, vai diante de mim. Vai tratar de um assunto no trabalho, Deus, coloca a tua mão. Vai falar com alguém a respeito de alguma coisa, meu Deus, me dá sabedoria. Porque a partir do momento que Deus vê que eu e você estamos contando com Ele para tudo, Deus, Ele vai de uma certa forma se agradar, porque Ele está vendo que cremos que a providência dEle, os cuidados dEle, é muito maior do que aquilo que a gente já sabe fazer. Repito, se Deus vê que contamos com Ele, buscamos nele, estamos conectados a Ele, pedindo ajuda, Ele vai ver que não nos sentimos autossuficientes a ponto de achar que já dominamos tudo e sabemos de tudo. E de uma certa forma, revelamos arrogância nessa maneira de agir. Então, senhora, senhor, ainda que alguém te chame de fanático, disso, aquilo, mas é óbvio, é claro, ele foi sutil, não há fanatismo nisso. É até bom usar essa palavra para esclarecer bem. Imagine se o rei dissesse: o que eu posso fazer? E ele: peraí, rei, meu pai, meu Deus, o rei perguntou o que pode, então agora, Deus. Porque de repente há pessoas que agem dessa forma. Elas se vestiram de uma religiosidade que tudo para elas tem que ter ritual, tem que ter formalidade. Por exemplo, você vai comer, agradece a Deus. Está num lugar público, não precisa você: meu Deus, obrigado por essa comida. Está olhando o quê? Não, sutil, de uma forma espírito, meu Deus, obrigado. Cada lugar é um lugar, mas eu tenho que estar conectado a quem? A Deus. Eu tenho que convidar Deus para tudo. Amém? Tudo. Está lá com a prisão de ventre, meu Deus. Oh, Deus. O quê? Só sabe qual é a necessidade de ir a uma casa de banho quem está 3 dias sem ir. Não convida Deus para fazer parte de tudo na sua vida, não, que você vai ver. Fica aí no piloto automático, com autossuficiência. Ah, eu já domino, eu já manjo, eu já entendo. Vai nessa. É nessa que muitos perderam a vida. É nessa que muitos perderam a chance. É nessa que muitos deram com a cara na parede. Porque sabiam de tudo, dominavam tudo, mas naquele dia o diabo armou uma cilada. E se não tiver Deus no meio, então, primeiro passo é orar em todo o tempo. E aí, por último, segundo e último, é vigiando nisto, com toda perseverança. Veja que vigiar nada mais é do que nos manter alertas, atentos. Observe que antigamente existia as torres de vigília nas fortalezas, né? E aquele vigia aquele atalaia tinha que ficar atento. Se o inimigo viesse, ele tinha que tocar a trombeta e anunciar. Então ele tinha que estar atento. E está lá escrito que se ele não vigiasse, não tocasse a trombeta, o sangue de quem morresse ia ser cobrado dele. Imagine você, outrora eu e você vivíamos uma vida miserável. Não estou falando de dinheiro, não. Psicológica, emocional. Lembra das coisas ridículas que nos submetemos? A vergonha. Comemos o pão que o diabo amassou no emocional, no psicológico, no financeiro, em tudo. Sofríamos porque não conhecíamos a verdade. Fazemos coisas ridículas para agradar o diabo.
que usava pessoas para nos manipular e etc e tal, se submetendo ao pecado, à sujeira, à podridão. Aí o Senhor brilha a luz, me revela a sua palavra, que é o caminho, a verdade, que liberta. Hoje eu conheço a verdade, mas por não vigiar, estou vivendo na mentira. Conhecedor da palavra, continuo fretando com o diabo. Pense. Antigamente eu sofria por não conhecer, hoje eu vou sofrer porque conheço e não pratico. Porque o segundo estado de quem conhece e não pratica é pior do que o primeiro. Eu estou vacilando. Imagine se Jesus volta e eu estou no pecado. Eu vou ser condenado sabendo que eu não deveria estar naquela condição. Imagine se eu parto desse mundo naquela condição. Eu vou ser condenado conhecendo o caminho da verdade. Então vigie. Vigie com quem você anda. Vigie o que você fala, o que você vê, o que você ouve. Isso serve para todos nós. Não só para você, para mim, para todo mundo. Cuidado. Porque se tem alguém que conhece a Bíblia, se chama Satanás, está condenado lá no inferno. Cuidado. O diabo vai armar cilada. Para você, mulher, para você, homem. O diabo vai sugerir, ele vai tentar na carne, vigie. Jesus disse, quem está de pé, cuide para que não caia, vigie. Veja que uma coisa puxa a outra. Eu oro, eu vigio, e qual é o último? Toda perseverança e súplica por todos os santos, não é santo de idolatria não, por todos que servem a Deus. Com toda súplica e perseverança, com toda perseverança. Terceira e última coisa, que é a mais importante de todas, persevere. Infelizmente, muitos se cansaram de servir a Deus, porque eu e você não servimos ao homem, à instituição. Nós estamos aqui porque é o lugar de adoração. Deus usa o pastor, mas eu digo para si uma coisa, o que eu estou lhe dando aqui é uma fração do que você precisa. Porque o que você mais precisa, você tem que buscar todos os dias em sua casa. Você tem que manter uma comunhão, uma vida com Deus. Jesus não te revelou a verdade para você depender de mim. Jesus não te revelou a verdade para você depender da igreja. Depender da igreja, do pastor, para te estimular a ler a Bíblia, para te estimular a praticar, para te estimular a viver a fé. Não, você não precisa disso. Você que conhece, você sabe o caminho. Você sabe que a oração é a primeira coisa e não a última. Eu não preciso dizer isso para si. Você sabe que se você tem um desafio na tua vida e você quer um milagre, vai para o altar. Você não precisa esperar eu te convidar a fazer um voto para uma família ou uma prova com Deus por um determinado objetivo, porque você sabe que quando nós aceitamos Jesus, estamos salvos, porque a salvação está em Jesus Cristo. Mas se você tem um desafio, um problema, se você quer um milagre, uma providência divina, você precisa manifestar fé. E ninguém precisa te dizer quando ou como. Você sabe que a oração tem poder, o jejum tem poder, o voto tem poder, o altar tem poder. Então você não tem que esperar o pastor te dizer. Não, você sabe. Então vá lá e tome posse daquilo que você já sabe. Pratique. Então, infelizmente, muitos, por só depender do que o pastor dá e de estar na igreja, quando sai porta fora, não perseveram onde? Na palavra. Não tem vida com Deus. E por não ter vida com Deus, não tem experiências. E por não ter experiências, a pessoa acaba desistindo. Deus não é meu. Deus não é da igreja. Deus é de todos. Persevere. Se não aconteceu hoje, vai acontecer amanhã. Se não aconteceu no seu tempo, vai acontecer no tempo de Deus. Não desista da palavra. Se não aconteceu, pense, porque você e eu não estamos prontos para receber. Eu já dei o exemplo daquela árvore que começa a formar os galhos e mesmo tendo um bom tempo de
de crescida e de nascida não produz porque os galhos ainda não estão prontos para receber o peso do fruto. Primeiro a árvore tem que se estruturar, porque quando o fruto vem, ele é tão pesado que ele vai inclinar, mas não quebra. Tem coisa que se entrar na tua vida hoje vai ser a pior coisa para você. Tem gente que o que você está pedindo hoje, se você receber, você vai se perder. Mas de repente, na sua infantilidade espiritual, você está naquela de só querer prazer, igual criança. Eu quero prazer, eu quero coisa boa, eu quero coisa boa. Não, a vida não é feita só de prazer. É de aprendizado, é crescimento, é amadurecer. Se Deus me desse tudo o que eu pedi para Ele, eu nem aqui estaria. Mas era mal ou bom? Bom, mas não era o tempo. Então, de repente, você está aí nervosinha, tristinha, porque não recebeu. Porque Deus sabe que isso ainda não é o tempo para acontecer na tua vida. Então louve, agradeça. Diga para Ele: Senhor, me prepara. Eis-me aqui, Deus. Se não é o tempo, então me ajuda a lidar com tudo que eu estou vivendo. Conta com Deus. Aí entra a oração de novo. Me ajuda a lidar com meu filho, meu marido, com esse problema emocional, casamento, família. Senhor, se não aconteceu, eu creio que vai acontecer, mas me dá a tua graça. E que eu saia mais forte do que nunca dessa situação. E que eu possa ter moral e credibilidade para ajudar outras pessoas, porque eu venci, eu saí, eu consegui. Porque uma coisa é você contar bênçãos para uma pessoa, outra coisa é você contar experiências de vitória. Eu tenho isso, tenho aquilo outro. Amém. Olha, eu estava às portas da morte. Olha, eu passei por um problema que foi um inferno na minha vida e eu venci. Sério? Conta para mim como é que foi. As pessoas respeitam e dão credibilidade a quem venceu, a quem tem experiências com Deus, não somente bênçãos. Você pode mostrar um belo carro, uma bela casa, amém, mas as pessoas não respeitam isso. Elas respeitam experiência de vida. Tu sair de uma situação, em nome de Jesus vencer, e você poder ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. Então não desista. Se não aconteceu, por isso que agora nós vamos buscar e vamos nos humilhar diante de Deus. Eu não sei como está você. Se você não se entregou para Jesus, se você está frio espiritualmente, apagou o espírito, precisa voltar ao primeiro amor, agora é a hora de você dizer: Senhor, me perdoa, porque eu não tenho praticado isso. Eu não tenho orado em todo o tempo em espírito. Eu não tenho vigiado, mesmo conhecedora da verdade, estou fazendo coisas que minha consciência me condena. E eu não tenho perseverado no Senhor. Me ajuda, Deus. E Ele vai te ajudar. Amém?